Estreito de Hormuz segue bloqueado e piratas da Somália continuam causando problemas. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, navios se concentraram no Mar Vermelho, rota alternativa, e piratas da Somália passaram a agir de olho nisso. Hoje vamos analisar esse assunto melhor. Em 3 de maio, a Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido relatou 4 ameaças suspeitas de pirataria em 72 horas no Golfo de Aden, pedindo cautela aos navios na região. Se considerarmos as últimas 2 semanas, já houve 7 ataques ou ameaças. Segundo a Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido, 3 navios foram capturados por piratas somalis. O Critical Threats Project, um think tank dos Estados Unidos, informou em 30 de abril que a pirataria na costa da Somália alcançou o maior nível desde o pico em 2012. A Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido elevou ao nível mais crítico a ameaça a navios mercantes na costa da Somália. Ainda não há uma causa oficial confirmada para o aumento repentino das atividades dos piratas da Somália. Analisando a situação, o principal motivo parece ser a mudança no fluxo de energia transportada por via marítima. Com o aumento das tensões militares no Estreito de Hormuz, a rota tradicional ficou instável, obrigando petroleiros a buscarem outros caminhos. O valor estratégico da rota do Mar Vermelho cresceu muito. Essa mudança é um sinal muito importante do ponto de vista dos piratas. Antes, os navios estavam dispersos, mas agora começaram a se concentrar em uma área específica, que é justamente a região que liga o Golfo de Aden ao Mar Vermelho. Quanto mais navios, mais alvos e maior a chance de sucesso nos ataques. Especialmente no caso dos petroleiros carregados de petróleo bruto, basta sequestrar um deles com sucesso para exigir um resgate enorme. Para as organizações de piratas, isso criou um ambiente onde o retorno sobre o risco aumentou consideravelmente. Além disso, a resposta da Arábia Saudita virou uma variável importante. Como não pode mais exportar petróleo do leste pelo Estreito de Hormuz como antes, a Arábia Saudita transfere grandes volumes por um oleoduto leste-oeste até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. O oleoduto é essencial e processa milhões de barris diários, aumentando simultaneamente o número e o tamanho dos petroleiros que saem do porto de Yanbu. Essa situação cria um ambiente muito favorável para os piratas, pois há um fluxo constante de alvos de alto valor percorrendo rotas fixas. Em especial, os navios que partem do porto de Yanbu precisam seguir pelo Mar Vermelho em direção ao sul, passar pelo Golfo de Aden e seguir rumo à Índia. Nesse trajeto, eles obrigatoriamente atravessam as águas próximas à Somália. Para os piratas, isso facilita prever os pontos de ataque. Com as frotas navais de vários países focadas na ameaça dos mísseis Houthis ou na guerra no Oriente Médio, infelizmente há um vácuo de segurança no Golfo de Aden. Por causa disso, os piratas agora conseguem realizar suas atividades com menos vigilância do que antes. O aumento das atividades de pirataria não é um evento acidental, mas pode ser visto como resultado da atuação simultânea de 3 fatores: mudanças na estrutura da logística marítima, aumento de alvos de alto valor e lacunas na vigilância. Enquanto o fluxo de energia que foi desviado para o Mar Vermelho continuar, é provável que as tentativas de atacar essa região também continuem. E, de acordo com vários relatos da mídia, há a possibilidade de que os rebeldes Houthi estejam escondidos na região. Critical Threats Project, um think tank dos Estados Unidos, revelou em um relatório que o Al-Shabaab, um grupo extremista islâmico da Somália, que obteve lucros consideráveis com atividades de pirataria no passado, recentemente fortaleceu seus laços com os rebeldes Houthi por meio de contrabando de armas e treinamentos. Assim, em 2024, o Al-Shabaab sugeriu que, caso os Houthi apoiassem o grupo, aumentariam a pirataria na costa da Somália. De fato, casos que parecem ser de cooperação entre eles têm sido frequentemente observados. Segundo a Yugopos News, a Guarda Costeira do Iêmen informou que, em 2 de maio, o navio MT Eureka foi sequestrado e seguia para o Golfo de Aden. No entanto, alguns analisaram que isso indica uma relação de cooperação, na qual os rebeldes Houthi fornecem proteção geopolítica e informações avançadas de navegação por satélite, enquanto os grupos armados somalis mobilizam tropas terrestres ou pequenas embarcações. Ainda é só uma possibilidade, mas não dá para descartar que piratas somalis e rebeldes Houthi cooperem. É necessário analisar por que isso é perigoso. Atualmente, a rota do Mar Vermelho não é uma rota alternativa, mas está servindo praticamente como o último corredor restante.
Com o Estreito de Hormuz bloqueado, os principais países importadores de energia, incluindo a Coreia, têm pouquíssimas opções. Formou-se uma estrutura em que a Arábia Saudita envia o petróleo produzido no leste para o porto de Yanbu, no oeste, e depois transporta esse volume novamente para a Ásia, através do Mar Vermelho. A Coreia já usou essa rota para transportar petróleo 3 vezes. O abastecimento de energia da Coreia depende atualmente dessa rota. As atividades de piratas aumentam rapidamente no Golfo de Aden, trecho crucial. Mesmo nos relatórios recentes, houve frequentes tentativas de sequestro de navios, incluindo um petroleiro capturado por piratas. Isso não é um caso isolado, mas um padrão recorrente. O principal é que os ataques estão mais sofisticados que antes. Eles não só se aproximam com pequenos barcos, mas também parecem mirar navios específicos e agir de forma direcionada. Com a análise de que os rebeldes Houthi estão envolvidos, o nível de perigo aumenta ainda mais. Os Houthi já provaram sua capacidade de realizar ataques com mísseis e drones na região do Mar Vermelho. Se eles estiverem fornecendo informações de rotas ou dados de localização para organizações piratas, e os piratas estiverem realmente realizando abordagens e sequestros, a dificuldade de resposta inevitavelmente aumenta bastante. Se dados de rastreamento por GPS ou identificação de navios forem compartilhados, navios mercantes em geral ficarão indefesos. Assim, as alternativas da Coreia do Sul caem bastante. Se continuarmos usando a rota do Mar Vermelho, estaremos expostos à ameaça de piratas e grupos armados. Por outro lado, se escolhermos a rota ao redor do Cabo da Boa Esperança, o tempo de transporte aumenta e os custos disparam. O aumento do frete e do seguro impacta diretamente o preço do petróleo bruto, elevando os preços dos combustíveis e custos industriais. Destaca-se também a resposta militar. A unidade Cheonghae está atualmente no Golfo de Aden, mas a situação mudou em relação ao passado. A ameaça vem de uma organização paramilitar chamada Houthi, não só de piratas. Por isso, a resposta terá de ser intensificada, com possibilidade de envio de mais forças ou expansão das operações. Isso pode resultar em um fardo diplomático. Como os Estados Unidos já estão pressionando os países aliados a participarem de operações navais, é possível que a Coreia do Sul também seja solicitada a tomar uma decisão. O principal agora é que as rotas de energia estão cada vez mais perigosas. Com o Estreito de Hormuz bloqueado e o Mar Vermelho instável, toda a cadeia de suprimentos global está ameaçada. É preciso resolver esse problema rapidamente, talvez até com novas operações militares internacionais contra os piratas. Se o Mar Vermelho for bloqueado, a situação para a Coreia pode ser infernal. Se Hormuz e o Mar Vermelho estiverem fechados, restará apenas uma opção. É a rota de longa distância que contorna o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Essa rota aumenta consideravelmente a distância de navegação em comparação com a rota tradicional pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho. Normalmente, o tempo de navegação aumenta de cerca de 10 dias até mais de 2 semanas. Com isso, o consumo de combustível aumenta e os custos operacionais dos navios também sobem. Com o acúmulo de custos de mão de obra, combustível e manutenção no deslocamento de cada navio, o custo unitário do transporte aumenta bastante. Além disso, não é que não existam piratas na região da África Ocidental. O problema é que esse aumento de custos não termina nas companhias de navegação. Companhias de navegação repassam custos aos embarcadores, que aumentam o preço dos produtos. No petróleo bruto, custos maiores de refino e transporte elevam o preço no país. Se a logística de contêineres usar a mesma rota, a situação complica ainda mais. Produtos eletrônicos, peças de automóveis e alimentos enfrentam custos e transporte difíceis. Além disso, pode crescer o número de navios que deixam de operar nessas rotas. Se empresas acharem o risco alto para o retorno, algumas podem suspender ou reduzir essas rotas. Com a oferta reduzida, pode haver escassez de mercadorias no mercado. Especialmente no caso de recursos estratégicos como o petróleo bruto, o desequilíbrio entre oferta e demanda pode levar imediatamente a um aumento acentuado dos preços. Além disso, o tempo adicional causado pelo alongamento das rotas também é um fator variável. Se a chegada das cargas atrasar em relação ao normal, o gerenciamento de estoques se torna mais difícil e isso pode afetar o cronograma de produção industrial. Setores como automóveis, semicondutores e refino, que dependem da cadeia de suprimentos, podem ter interrupções na produção. Além disso, outro ponto a ser observado é que a competição entre os países para garantir energia pode se tornar ainda mais acirrada.
Se as rotas de navegação ficarem instáveis, países podem buscar contratos de longo prazo ou reservar com antecedência volumes de determinadas regiões para manter o fornecimento. Nesse processo, se países com maior poder de compra garantirem os suprimentos primeiro, países importadores menores podem acabar tendo que pagar preços mais altos ou até mesmo não conseguir garantir o fornecimento. Ao mesmo tempo, alguns países podem liberar suas reservas estratégicas ou, ao contrário, aumentar seus estoques, criando assim uma volatilidade adicional no mercado. Se isso ocorrer, o mercado de petróleo pode rapidamente sair do aumento de preços para uma disputa entre países, causando instabilidade na logística marítima se persistir. Se tanto a logística do petróleo bruto quanto a de contêineres forem abaladas ao mesmo tempo, toda a cadeia de suprimentos global ficará sob pressão. As mudanças que estão ocorrendo agora no Mar Vermelho não são um problema regional específico, mas estão atuando como uma variável que pode mudar toda a estrutura logística global.